Olá, estudantes do 8º ano, tudo bem com vocês? Olá, Ezio! Neste vídeo, nós vamos falar sobre o judô e seus fundamentos. Vamos começar? O objetivo da aula é conhecer os principais fundamentos técnicos do judô, compreender as suas regras básicas e tudo aquilo que norteia esse esporte. Vamos lá? O que nós já sabemos? Você sabe o que é tatame? Você já ouviu falar na palavra tatame? O tatame é o lugar, o espaço onde é praticado o esporte. Então, no judô, as lutas são realizadas em tatames com uma área de 10 metros quadrados e com uma área de segurança que dá um total de 14 metros quadrados. Temos também os kimonos. O que são os kimonos? Os kimonos são os uniformes, são as vestimentas que o esportista usa para praticar o esporte. Durante uma partida, temos o kimono azul e o kimono branco, que distingue um atleta do outro. Nós temos também, como todo esporte, a duração do combate. As lutas têm uma duração máxima de 4 minutos para homens e mulheres, respeitando a igualdade de gênero, como desejava o COI. Então, durante esta luta, nós passado por duas fases. O primeiro, que é o combate em pé, que é chamado por essa palavrinha aí chamada tachiwaza, no qual o objetivo é eu derrubar o meu oponente tentando fazer um ippon. Temos, na sequência, a segunda fase, que é o combate no chão, newaza, no qual o objetivo é eu imobilizar o meu oponente ou forçá-lo a desistir. Vamos então para a atividade número 1. Vamos lá? Então, nós falamos que o judô ele possui duas fases distintas. E você vai descrever para mim agora quais são elas e como cada fase se caracteriza. Vamos lá?
E aí, terminaram? Vamos ver então o que vocês colocaram e qual a sugestão de resposta que nós temos aqui para vocês. Atividade número 1 diz então, né, que você pede para que você coloque as duas fases distintas da luta, né, e descreva quais são elas. A nossa sugestão de resposta é que a primeira fase é o combate em pé, que nós chamamos de tachiwaza. E o que significa? Qual é a característica dessa fase então? A característica dessa fase é eu derrubar o meu adversário, tentando fazer um ippon. A outra fase que nós temos no judô é o combate no chão, que nós chamamos de niwaza, no qual o objetivo é imobilizar o oponente ou forçá-lo a desistir. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre esse esporte? Vamos lá. Nós temos também o sistema de pontuação. Vamos falar do ippon. O ippon, ele é um golpe perfeito, aonde o atleta, ele encerra a luta. E ele pontua com 1 ponto. Esta pontuação, ela é obtida ao derrubar o adversário de costas, com velocidade, força e controle, imobilizando o adversário por 20 segundos. E ainda é possível aplicar um estrangulamento ou uma chave de braço até a desistência do rival. Então, vocês vejam, o ippon, ele tem que ser um golpe perfeito. Ele deverá ter como objetivo encerrar a luta. Vejam. Vamos para a próxima pontuação. Palavrinha difícil também, hein? Se chama wazari, que é um golpe de meio ponto. Vamos ver qual é a descrição deste golpe. O resultado de uma queda no tatame que não é totalmente com as costas no chão, ou que não obedece todos os requisitos do ippon: velocidade, força e controle. Você imobiliza o adversário entre 15 a 19 segundos. Então, veja, no ippon são 20 segundos. No wazari é até 19 segundos. 2 wazaris somados, eles vão corresponder a um ippon. Então, para que você tenha uma pontuação do ippon, você precisa ter 2 wazari. Então, vamos lá, observem o wazari. Ele não é completo. Então, vamos falar um pouquinho sobre a diferença desses dois tipos de pontuação, o ippon e o wazari. Então, o ippon, ele tem 4 pilares: controle, velocidade, força, e o adversário precisa necessariamente cair com as costas no chão. Faltando um desses elementos, o golpe vira um wazari. Perceberam aqui? O ippon, ele precisa ser completo: controle, velocidade, força, e o adversário precisa cair com as costas no chão. Se faltar qualquer um desses 4 elementos, o golpe vira um wazari. O yuko era apenas para quando o judoca conseguia derrubar o outro. Agora, qualquer queda é considerada wazari. Depois de tudo isso que vimos, vamos praticar mais um pouquinho? Então, vamos lá. Os judocas são divididos em 2 categorias principais: os principiantes, que são chamados de kyu, e os mestres, que são chamados de dan. A cor da faixa utilizada na vestimenta indica o grau de aprendizado. Os principiantes usam nesta ordem: faixa branca, azul, amarela, laranja, verde, roxa e marrom. Mas afinal, quais são as formas de se vencer no judô? Vamos trocar ideias com os colegas?
Então vamos lá, vamos praticar, agora é com você.
Voltamos, pessoal. E aí, como foi resolver essa atividade? Então, a atividade número 2 nos pede que os judocas são divididos em duas categorias principais. Os principiantes, que são chamados de Kyu. Temos também os mestres, que são chamados de Dan. Vemos que eles têm faixas utilizadas nas suas vestimentas. Lembram como chamavam as suas vestimentas? Kimonos. Também vimos que durante uma partida existiam diferenças de duas cores de kimonos. Temos o que luta com o kimono azul e o que luta com o kimono branco. Essa faixa utilizada pelo judoca, ele indica qual a categoria, qual o aprendizado que ele está. Então, nós temos várias cores. Então, vamos ver quais são essas cores, né? São a branca, a azul, a amarela, laranja, verde, roxa e marrom. Mas a pergunta que foi feita para vocês é: quais são as formas de se vencer no judô? E aí, como foi essa troca de ideias? Vamos ver as sugestões de respostas? Para que um judoca ele possa vencer a partida, ele precisa executar o ippon. Lembram o que é o ippon? Para que o atleta ele execute o ippon, ele precisa fazer os 4 princípios básicos que estão no ippon. Também ele pode imobilizar o adversário por 20 segundos. Lembrando que menos de 20 segundos ele está executando um azari. E para que ele vença essa partida, ele precisa de 2 azares. Temos ainda a estratégia de levar o adversário a cometer 3 shidōs. O que são os shidōs? Os shidōs são erros que o adversário irá cometer, mas para que ele vença essa partida, o seu adversário precisa cometer 3 shidōs. Ainda também temos a estratégia de aplicar 2 azares. Então, para que o judoca consiga vencer a partida, existem algumas estratégias que ele pode utilizar. Ele pode executar um ippon, ele pode executar 2 azares, ele pode imobilizar o seu adversário por 20 segundos ou levar o adversário a cometer 2 shidōs. Então, gostaram deste tempo que passamos aprendendo sobre o judô? E o que nós aprendemos durante todo este período que passamos vendo sobre esse esporte? Aprendemos que a luta ela tem no máximo 4 minutos, tanto para homens quanto para mulheres. Mas eu falei máximo, porque a luta ela pode ser encerrada antes desses 4 minutos, se o judoca aplicar um ippon, né, ou imobilizar o seu adversário por 20 segundos no tatame. Nós vimos também que o judô ele possui 2 fases durante a luta. Uma que nós chamamos de combate em pé, que tem um nome específico chamado tachi waza, no qual o objetivo é derrubar o oponente tentando o ippon. Lembrando que para que haja o ippon precisa que o seu oponente caia com as costas totalmente no tatame. Vimos ainda que tem outra fase. Nós temos a primeira fase, o combate em pé, e a segunda fase, que é o combate no chão, que nós chamamos de newaza. E qual é o objetivo desta segunda fase? Esta segunda fase no chão, ela tem como objetivo imobilizar o oponente, levando ele a desistir, né? Forçando ele a encerrar a partida, desistindo. Nós vimos que existe o ippon, né? Que falamos durante todo esse vídeo, que é o golpe perfeito, com aqueles 4 fundamentos, sem deixar nenhum de fora, que encerra a luta com um ponto. E nós temos o azari, que é um golpe
de meio ponto. Então, para que um judoca ele vença essa partida, ele ganhe essa partida, ele precisa necessariamente fechar a pontuação, que é ou 2 azares ou o ippon, né, que é com todos os golpes completos. E aí, gostaram desse vídeo? Gostaram de aprender um pouquinho mais de judô? Conseguiram conversar com os seus colegas sobre essa modalidade? Que legal! Então, espero que vocês realmente tenham gostado sobre o que falamos aqui e até breve.